para gravar aqui. Sim. E vamos começar com a nossa prece para começar o nosso estudo de hoje. Amado Mestre Jesus, Deus nosso Pai, é com muita gratidão que nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Rogamos a Ti que nos inspire, nos ilumine, nos dê a Tua guia, a Tua direção sobre esse estudo. Abençoados sejamos todos nós e os nossos irmãos que hoje, porventura, não podem estar conosco, que também recebam a Tua luz, a Tua paz, onde quer que estejam. Agradecemos pelo texto que vamos ler, pelo estudo, pela presença dos benfeitores espirituais que nos assistem, que nós possamos nos conectar com eles, entender a mensagem, e não só entender, mas aplicar essa mensagem em nossas vidas diárias, em todas as situações em que se requer. Dai-nos perseverança, força, para que continuemos sempre com vontade de aprender e unidos na paz e no amor divino. E assim, com muita paz, harmonia e vontade no coração, pedimos a Ti, Jesus, e aos mentores permissão para iniciarmos o estudo de hoje. Que assim seja. Obrigada, Alex. Boa noite, todo mundo. Então, essa semana a gente vai fazer o capítulo 5 dos Missionários da Luz. E só para relembrar, nas últimas 2 semanas a gente ficou no capítulo 4, que foi sobre o vampirismo, né? Onde o André Luiz emprega pela primeira vez o uso da palavra vampiro ou vampirismo, no qual ele trata de obsessores, ou da obsessão, né? E que ele fala sobre o roubo de energias, de sensações deletérias, de encarnado viciado em alcoolismo, tabagismo, toxicomia, sexo desvairado e de forma em geral, de todos os vícios, né? E depois ele também fala, já no fim desse capítulo, ele registra o problema da alimentação de carne e dedica especial atenção ao tratamento que nós damos aos animais, colocando como uma nova era, quando o homem, nós, né, cultivaremos o solo com amor e respeitaremos os animais. Então, essa semana, como eu falei, a gente vai ler sobre a influenciação. Eu coloco aqui para fazer um share do livro. Só um segundinho. There we go. Só vou fazer aqui maior para todo mundo conseguir ver. E quem poderia ler? Quem poderia começar a ler para a gente? Eu posso ler. Tá bom, por favor, então. Influenciação. Notava agora a diferenciação do ambiente. Para nós outros, os desencarnados, a atmosfera interior impregnava-se de elementos balsâmicos, regeneradores. Cá fora, porém, o ar pesava. Acentuara-se-me sobremaneira a hipersensibilidade diante das emanações grosseiras da rua. As lâmpadas elétricas semelhavam-se a globos pequeninos, de luz muito pobre, isolados em sombra espessa. Aspirando a novas correntes de ar, observava a diferença indefinível. O oxigênio parecia tocado de magnetismo menos agradável. Compreendi, uma vez mais, a sublimidade da oração
e do serviço da espiritualidade superior na intimidade das criaturas. A prece, a meditação elevada, o pensamento edificante refundem a atmosfera, purificando-a. O instrutor interrompeu-me as íntimas considerações, exclamando: a modificação evidentemente, é inexprimível. Entre as vibrações harmoniosas da paisagem interior iluminada pela oração e a via pública repleta de emanações inferiores, há diferenças singulares. O pensamento elevado santifica a atmosfera em torno e possui propriedades elétricas que o homem comum está longe de imaginar. A rua, no entanto, é avelhantado repositório de vibrações antagônicas, em meio de sombrios materiais psíquicos e perigosas bactérias de variada procedência, em vista de a maioria dos transeuntes lançar em circulação incessantemente não só as colônias imensas de micróbios diversos, mas também os maus pensamentos de toda a ordem. Enquanto ponderava o ensinamento ouvido, reparei que muitos agrupamentos de entidades infelizes e inquietas se postavam nas cercanias. Faziam-se ouvir através das conversações mais interessantes e pitorescas, todavia desarrazoadas e impróprias nas menores expressões. Alexandre indicou-me pequeno grupo de desencarnados, que me pareceram em desequilíbrio profundo, e falou: aqueles amigos constituem a corte quase permanente dos nossos companheiros encarnados, que voltam agora ao ninho doméstico. Que? Indaguei involuntariamente. Sim, acrescentou o orientador cuidadoso. Os infelizes não têm permissão para ingressar aqui, em sessões especializadas como a desta noite. Nas reuniões dedicadas à assistência geral, podem comparecer. Hoje, entretanto, necessitávamos socorrer os amigos para que o vampirismo de que são vítimas seja atenuado em suas consequências prejudiciais. Vocês querem dar uma parada e comentar aqui ou querem continuar? Acho que dá para continuar, né? Tá bom. Você pode subir um pouquinho? Isso. Obrigada. Impressionou-me a excelência de orientação. Tudo naqueles trabalhos obedecia à ordem pré-estabelecida. Tudo estava calculado, programado, previsto. Agora, prosseguiu Alexandre bem-humorado, repare na saída de nossos colaboradores terrestres. Observe a maneira pela qual voltam instintivamente aos braços das entidades ignorantes que os exploram. Fiquei atento. Disponha-se todos a deixar o recinto, tranquilamente. À porta, junto de nós, começaram as despedidas entre eles. Graças a Deus, exclamou uma senhora, de maneiras delicadas. Fizemos nossas preces em paz, com imenso proveito. Como me sinto melhor, comentou uma das amigas mais idosas. A sessão foi um alívio. Trazia o espírito sobrecarregado de preocupações, mas agora sinto-me reconfortada, feliz. Acredito que me retiraram pesadas nuvens do coração. Ouvindo as orações e partilhando as tentativas de desenvolvimento para o serviço ao próximo, grande é o socorro que recebemos. Ah, como Jesus é generoso! Um cavalheiro de porte distinto adiantou-se observando. O espiritismo é o nosso conforto.
os compromissos que temos são muito grandes diante da verdade. E não é sem razão que o Senhor nos colocou nas mãos a lâmpada sublime da fé. Em torno dos nossos passos choram os sofredores, desviam-se os ignorantes no extenso caminho do mal. Dos céus chegam até nós ferramentas de trabalho. É necessário servir intensamente, transformando-nos em colaboradores fiéis da revelação nova. Exatamente, concordou uma das interlocutoras, comovida com a exortação. Temos grandes obrigações, não devemos perder tempo. A doutrina confortadora dos espíritos é o nosso tesouro de luz e consolação. Oh, meus amigos, como necessitamos trabalhar. Jesus chama-nos ao serviço. É imprescindível atender. Reconhecendo as características, os característicos de gratidão e louvor da palestra, expressei sincera admiração, exaltando a fidelidade dos cooperadores da casa. Demonstravam-se fervorosos na fé, confiantes no futuro e interessados na extensão dos benefícios divinos, considerando as dores e necessidades dos semelhantes. Vendo-me as expressões ecomiásticas, Alexandre observou, sorrindo. Não se impressione, o problema não é de entusiasmo, e sim de esforço persistente. Não podemos dispensar as soluções vagarosas. Raros amigos conseguem guardar uniformidade de emoção e idealismo nas edificações espirituais. Vai para 9 anos, com algumas interrupções, que me encontro em concurso ativo nesta casa. E mensalmente vejo desfilar aqui as promessas novas e os votos de serviço. Ao primeiro embate com as necessidades reais do trabalho, reduzido o número de companheiros, permanece fiel à própria consciência. Nas horas calmas, grandes louvores. Nos momentos difíceis, disfarçadas deserções a pretexto de incompreensão alheia. Sou forçado a dizer que, na maioria dos casos, nossos irmãos são prestativos e caridosos como o próximo, em se tratando das necessidades materiais, mas quase sempre continuam sendo menos bons para si mesmos, porque se esquecerem da aplicação da luz evangélica à vida prática. Não, por se esquecerem de aplicação da luz evangélica à vida prática. Prometem excessivamente com as palavras, todavia operam pouco no campo dos sentimentos. Com exceções, irritam-se ao primeiro contato com a luta mais áspera, após reafirmarem os mais sadios propósitos de renovação, e comumente voltando a cada semana ao núcleo de preces, estão nas mesmas condições, requisitando conforto e auxílio exterior. Não é com facilidade que cumprem a promessa de cooperação com o Cristo em si próprios, base fundamental da verdadeira iluminação. Porque Alexandre silenciara, observei atenciosamente os circunstantes. Ainda se achavam todos eles, os encarnados, irradiando alegria e paz, colhidas na rápida convivência com os benfeitores invisíveis. Da fronte de cada um emanavam raios de espiritualidade surpreendente. Num gesto significativo, o instrutor esclareceu. Eles ainda se encontram sob as irradiações do banho de luz a que se submeteram através do serviço espiritual com a oração. Se conseguissem manter semelhante estado mental, pondo em prática as regras da perfeição que aprendem, comentam e ensinam. Fácil lhes seria... Pondo em prática as regras da perfeição que aprendem, comentam e ensinam,
fácil lhe seria atingir positivamente o nível superior da vida. Entretanto, André, como nós, que em outros tempos fomos inexperientes e frágeis, eles agora ainda são também. Cada hábito menos digno, adquirido pela alma no concurso incessante dos séculos, funciona qual a entidade viva no universo de sentimentos de cada um de nós, compelindo-nos às regiões perturbadoras e oferecendo elementos de ligação com os infelizes que se encontram em nível inferior. Examine os nossos amigos encarnados com bastante atenção. Contemplei-os com interesse. Trocavam gentilmente as últimas saudações da noite, demonstrando luminosa felicidade. Acompanhemos o grupo onde se encontra o nosso irmão mais fortemente atacado pelas inquietações do sexo, exclamou o orientador, proporcionando-me valiosa experiência. O rapaz, em companhia de uma senhora idosa e de uma jovem, que logo percebi serem sua mãe e irmã, punha-se de regresso ao lar. Movimentando-nos, seguindo-os de perto, alguns metros além do recinto onde se reuniam os companheiros de luta, o ambiente geral da via pública tornava-se ainda mais pesado. 3 entidades de sombrio aspecto, absolutamente cegas para com a nossa presença, em vista do baixo padrão vibratório de suas percepções, acercaram-se do trio sob a nossa observação. Encostou-se uma delas, a senhora idosa, e, instantaneamente, reparei que a sua fronte se tornava opaca, estranhamente obscura. Seu semblante modificou-se, desapareceu-lhe o júbilo irradiante, dando lugar aos sinais de preocupação forte. Transfigurava-se de maneira completa. Oh, meus filhos, exclamou a genitora, que parecia paciente e bondosa, por que motivos são tão diferentes no decurso do trabalho espiritual? Quisera possuir, ao retirar-me de nossas orações coletivas, o mesmo bom ânimo, a mesma paz íntima. Isso, porém, não acontece. Ao retornar ao caminho da luta prática, sinto que a essa essência das preleções evangélicas persevera dentro de mim, mas de modo vago, sem aquela nitidez dos primeiros minutos. Esforço-me sinceramente para manter a continuação do mesmo estado d'alma. Entretanto, algo me falta, que não sei definir com precisão. Nesse momento, as 2 outras entidades que ainda se mantinham distanciadas agarraram-se comodamente aos braços do rapaz, que ofereceu aos meus olhos o mesmo fenômeno. Embaciou-se-lhe a claridade mental e 2 rugas de aflição e desalento vicaram-lhe as faces, que perderam aquele halo de alegria luminosa e confiante. Foi então que ele respondeu em voz pausada e triste. É verdade, mamãe, enormes são as nossas imperfeições. Creia que a minha situação é pior. A senhora experimenta ansiedade, amargura, melancolia. É bem pouco para quem, como eu, se sente vítima dos maus pensamentos. Casei-me há menos de 8 meses e, não obstante o devotamento da minha esposa, tenho o coração, por vezes, repleto de tentações descabidas. Pergunto a mim mesma a razão de tais ideias estranhas e, francamente, não posso responder. A invencível atração para os ambientes malignos confunde-me o espírito, que sinto inclinado ao bem e à retidão de proceder. Quem sabe, mano, está você sob influenciação de entidades menos esclarecidas, considerou a jovem com boas maneiras. Sim, suspirou o rapaz, por isso mesmo venho tentando o desenvolvimento da mediunidade.
a fim de localizar a causa de semelhante situação. Nesse instante, o orientador murmurou desveladamente: ajudem a este amigo através da conversação. Sem perda de tempo, colocou a destra na fronte da menina, mantendo-a sob vigoroso influxo magnético e transmitindo-lhe suas ideias generosas. Reparei que aquela mão protetora, ao tocar os cabelos encaracolados da jovem, expedia luminosas chispas, somente perceptíveis ao meu olhar. A menina, ao seu turno, pareceu mais nobre e mais digna em sua expressão quase infantil, e respondeu firmemente: neste caso, concordo que o desenvolvimento mediúnico deve ser a última solução, porque antes de enfrentar os inimigos, filhos da ignorância, deveríamos armar o coração com a luz do amor e da sabedoria. Se você descobrisse perseguidores invisíveis em torno de suas atividades, como beneficiá-los cristãmente, sem a necessária preparação espiritual? A reação educativa contra o mal é sempre um dever nosso, mas antes de cogitar num desenvolvimento psíquico, que seria talvez prematuro, deveremos procurar a elevação de nossas ideias e sentimentos. Não poderíamos contar com uma boa mediunidade sem a consolidação dos nossos próprios propósitos. E para sermos úteis nos reinos do Espírito, cabe-nos aprender, em primeiro lugar, a viver espiritualmente, embora estejamos ainda na carne. A resposta que constituíra para mim valiosa surpresa não provocou maior interesse em ambos os interlocutores, quase neutralizados pela atuação dos vampiros habituais. Mãe e filho deixavam perceber profunda contrariedade em face das definições ouvidas. A palavra da menina, cheia de verdadeira luz, desconcertava-os. Não tem você bastante idade, minha filha, exclamou contrafeita a velha genitora. Não pode, pois, opinar nesse assunto. E como boa cultivadora de sofrimentos antigos, acentuou. Quando você atravessar os caminhos que meus pés já cruzaram, quando vierem as desilusões sem esperança, então observará como é difícil manter a paz e a luz no coração. E se algum dia, falou o rapaz melancólico, experimentar as lutas que já conheço, verá que tenho motivos de queixa contra a sorte e que não me sobram outros recursos senão permanecer no círculo das indecisões que me assaltam. Faço quanto posso por desvencilhar-me das ideias sombrias e vivo a combater inesperadas tentações. No entanto, sinto-me longe da libertação espiritual necessária. Não me falta vontade, mas... Alexandre, que havia retirado a destra de sobre a fonte da jovem, informou, atendendo-me a perplexidade. O amigo que se uniu à nossa irmã foi seu marido terrestre, homem que não desenvolveu as possibilidades espirituais e que viveu em tremendo egoísmo doméstico. Quanto aos dois infelizes que se apegam tão fortemente ao rapaz, são dois companheiros ignorantes e perturbados que ele adquiriu em contato com o meretrício. Diante do meu espanto, o instrutor prosseguiu explicando. O ex-esposo não concebeu o matrimônio senão como uma união corporal para atender conveniências vulgares da experiência humana. E em vista de haver passado tempo de aprendizado terreno sem ideais enobrecedores, interessados em fruir todas as gratificações dos sentidos, não se sente com bastante força para abandonar o círculo doméstico, onde a companheira, por sua vez, somente agora, depois da desencarnação dele, começa a preocupar-se com os problemas concernentes à vida espiritual. Quanto ao rapaz,
de leviandade em leviandade, criou fortes laços com certas entidades ainda atoladas no pântano das sensações do meretrício, das quais se destacam por mais perseverantes as duas criaturas que ora se lhe agarram quase que integralmente, sintonizadas com o seu campo de magnetismo pessoal. O pobrezinho não se apercebeu dos perigos que o defrontavam e tornou-se a presa inconsciente de afeiçoados que lhe são invisíveis, tão fracos e viciados quanto ele próprio. E não haverá recurso para libertá-los? Indaguei emocionado. O orientador sorriu paternalmente e considerou. Mas quem deverá romper as algemas senão eles mesmos? Nunca lhes faltou auxílio exterior de nossa amizade permanente. No entanto, eles próprios alimentam-se uns aos outros no terreno das sensações sutis, absolutamente imponderáveis para os que lhes não possam sondar o mecanismo íntimo. É inegável que procuram agora os elementos de libertação, aproximam-se da fonte de esclarecimento elevado, sentem-se cansados da situação e experimentam efetivamente o desejo de vida nova. Contudo, esse desejo é mais dos lábios que do coração, por constituir aspiração muito vaga, quase nula. Se de fato cultivassem a resolução positiva, transformariam suas forças pessoais, tornando-as determinantes no domínio da ação regeneradora. Esperam, porém, por milagres inadmissíveis e renunciam às energias próprias, únicas alavancas da realização. Mas não poderíamos provocar a retirada dos vampiros inconscientes? Perguntei. Os interessados, explicou Alexandre, a sorrir, forçariam, por sua vez, a volta deles. Já se fez tentativa que você lembrou, no propósito de beneficiá-los, de modo indireto, mas a nossa irmã se declarou demasiadamente saudosa do companheiro, e o nosso amigo afirmou intimamente sentir-se menos homem, levando humildade à conta de covardia e tomando desapego aos impulsos inferiores por tédio destruidor. Tanto expediram reclamações mentais que as suas atividades interiores constituíram verdadeiras invocações, e em vista do vigoroso magnetismo do desejo, do desejo constantemente alimentado, agregaram-se-lhes de novo os companheiros infelizes. Mas vivem assim, imantados uns aos outros em todos os lugares, indaguei. Mas vivem assim, imantados, indaguei. Desculpa, 2 vezes, né? Quase sempre satisfazem-se mutualmente na permuta contínua das emoções e impressões mais íntimas. Preocupado em fazer algum bem, ponderei. Quem sabe poderíamos conduzir essas entidades ao devido fortalecimento? Não será razoável doutriná-las, incentivando-as ao equilíbrio e ao respeito próprio? Semelhante recurso, falou Alexandre, complacente, não foi esquecido. Essa providência vem sendo efetuada com a perseverança e métodos precisos. Todavia, tratando-se de um caso em que os encarnados se converteram em poderosos ímãs de atração, a medida exige tempo e tolerância fraternal. Temos grande número de trabalhadores consagrados a esse mistério em nosso plano e aguardamos que a semeadura de ensinamentos dê seus frutos. De qualquer modo, esteja convicto de que toda a assistência tem sido prestada aos amigos sob nossa observação. Se ainda não avançaram todos eles no terreno da espiritualidade elevada, isto só se verifica em razão da fraqueza e da ignorância a que vivem voluntariamente escravizados. Colhem o que semeiam,
Nesse instante, fixamos novamente a atenção na palestra que se desdobrava. Faço o que posso, repetia o rapaz em desalento. Entretanto, não consigo obter tranquilidade interior. Ocorre comigo o mesmo fato, observara a genitora, em tom triste. Minhas únicas melhoras se verificam por ocasião de nossas preces coletivas. Em seguida, as piores emoções me assaltam o espírito. Vivo sem paz, sem apoio. Oh, meus filhos, é cruel rolar assim pelo mundo, como náufrago sem orientação. Compreendo-a, mamãe, tornou o filho com que satisfeito por alimentar as impressões nocivas que lhe ocupavam a mente. Compreendo-a, porque as tentações me transformam a vida num cipoal de sombras espessas. Não sei mais o que fazer para resistir aos pensamentos amargos. Ai de nós se o Espiritismo não houvesse chegado aos nossos destinos como sagrada fonte de sublime consolações. Neste momento, Alexandre colocou novamente a destra sob a fronte da jovem, que lhe traduziu o pensamento em tom de respeito e carinho. Concordo em que o Espiritismo é o nosso manancial de consolo, mas não posso esquecer que temos na doutrina a bendita escola da preparação. Se permanecermos arraigados às exigências de conforto, talvez venhamos a olvidar as obrigações do trabalho. Creio que os instrutores da verdade espiritual desejam, antes de tudo, a nossa renovação íntima para a vida superior. Se apenas buscarmos consolação, sem adquirirmos fortaleza, não passaremos de crianças espirituais. Se procurarmos a companhia de orientadores benevolentes, tão só para o gozo de vantagens pessoais, onde estará o aprendizado? Acaso não permanecemos aqui na Terra em lição? Teríamos recebido o corpo ao renascer apenas para repousar? É incrível que os nossos amigos da esfera superior nos venham suprimir a possibilidade de caminhar por nós mesmos, usando os próprios pés. Naturalmente, não nos querem os benfeitores do além para eternos necessitados da casa de Deus, e sim para companheiros dos gloriosos serviços do bem, tão generosos, fortes, sábios e felizes, quanto eles já o são. E modificando a inflexão de voz, desejosa de demonstrar a ternura filial que lhe vibrava na alma, acentuou. Mamãe, sabe como lhe quero bem, mas alguma coisa no fundo da consciência não me permite comentar as nossas necessidades senão assim, ajustando-me aos elevados ensinamentos que a doutrina nos gravou no coração. Não posso compreender cristianismo sem a nossa integração prática nos exemplos do Cristo. Em virtude de um instrutor haver interrompido a operação magnética e porque me encontrasse perplexo ante a facilidade com que a menina lhe recebia os pensamentos, quando observara com tanta complexidade no serviço de psicografia, expus ao orientador amigo as indagações que me assaltavam o espírito. Sem titubear, Alexandre explicou: aqui, André, observa você o trabalho simples da transmissão mental. E não pode esquecer que o intercâmbio do pensamento é movimento livre no universo. Desencarnados e encarnados, em todos os setores da atividade terrestre, vivem na mais ampla permuta de ideias. Cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e recepção, e cada qual atrai os que se lhe assemelham. Os tristes agradam aos tristes, os ignorantes se reúnem aos criminosos, os criminosos comungam na mesma esfera, os bons estabelecem laços recíprocos de trabalho e realização. Aqui temos o fenômeno intuitivo,
que com maior ou menor intensidade é comum a todas as criaturas, não só no plano construtivo, mas também no círculo de expressões menos elevadas. Temos sob nossos olhos uma velha irmã e seu filho maior completamente ambientados na exploração inferior de amigos desencarnados, presas de ignorância e enfermidade, estabelecendo perfeito comércio de vibrações inferiores. Falam sobre a determinação direta dos vampiros infelizes, transformados em hóspedes efetivos do continente de suas possibilidades físicas. Permanece também sob nossa análise uma jovem que presentemente atingiu 16 anos de nova existência terrestre. Suas disposições, contudo, são bastante diversas. Ela consegue receber nossos pensamentos e traduzi-los em linguagem edificante. Não está propriamente em serviço técnico da mediunidade, mas no abençoado trabalho de espiritualização. E indicando a mocinha, cercada de maravilhoso halo de luz, acrescentou: conserva ainda o seu vaso orgânico na mesma pureza com que o recebeu dos benfeitores que lhe prepararam a presente reencarnação. Ainda não foi conduzida ao plano das emoções mais fortes, e as suas possibilidades de recepção no domínio intuitivo conservam-se claras e maleáveis. Suas células ainda se encontram absolutamente livres de influências tóxicas. Seus órgãos vocais, por enquanto, não foram viciados pela maledicência, pela revolta, pela hipocrisia. Seus centros de sensibilidade não sofrem desvios. Até agora, seu sistema nervoso goza de harmonia invejável e seu coração, envolvido em bons sentimentos, comunga com a beleza das verdades eternas, através da criança sincera e consoladora. E, além disso, não tendo débitos muito graves do pretérito, condição que a isenta do contato com entidades perversas que se movimentam na sombra, pode refletir com exatidão os nossos pensamentos mais íntimos, vivendo muito mais pelo espírito nas atuais condições em que se encontra, basta a permuta magnética para que nos traduza as ideias essenciais. Isto significa, perguntei, que esta jovem é bastante pura e que continuará com semelhantes facilidades em toda a existência? Alexandre sorriu e observou. Não tanto. Ela ainda conserva os benefícios que trouxe do plano espiritual, e as cartas de felicidade ainda permanecem nas suas mãos para extrair as melhores vantagens no jogo da vida. Mas dependerá dela o ganhar ou perder futuramente. A consciência é livre. Então continuei perguntando: não seria difícil prepararem-se todas as criaturas para receberem a influenciação superior? De modo algum, esclareceu ele. Todas as almas retas, dentro do espírito de serviço e desequilíbrio, podem comungar perfeitamente com os mensageiros divinos e receber-lhes os programas de trabalho e iluminação, independentemente da técnica do mediunismo, que presentemente se desenvolve no mundo. Não há privilegiado na criação. Existem, sim, os trabalhadores fiéis, compensados com justiça, seja onde for. Fortemente emocionado com as observações ouvidas, senti que o meu pensamento se perdia num mar de novas e abençoadas ilações. Acabou? Nossa, mas que coisa linda esse capítulo. Meu Deus, que inspirador, que coisa linda, 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 linda. Quer comentar alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? Foi um capítulo bastante longo. Esse capítulo, assim, ele reforça muito, assim, a mensagem principal dele
é a necessidade, né, da reforma íntima, né, que a gente tem que promover, né, na gente mesmo, porque em várias partes do texto ele fala que se você não aplicar em você mesmo, não adianta você tentar ajudar os outros, né? Então, o espiritismo é reforma íntima. Todas as outras coisas, além disso, são adornos. A reforma íntima é a principal, né? O principal objetivo do espiritismo. E começa em nós. Ele deixa o tempo todo claro isso. Começa em nós. E até a menina que é mais inspirada, que ainda que tem, né, esse privilégio de estar ainda nessa fase e conseguir traduzir tudo isso e não ter débitos, ela também vai ser provada pelo que está dizendo, né? Futuramente vai ser com ela a coisa. Né? Então, tudo que nós atraímos, né, está ligado ao nosso íntimo. Isso está mais do que claro, a gente já estudou várias vezes, né? E o que ele diz que a intuição e a permuta de pensamentos, de influência entre todas as criaturas não é privilégio de nenhum, tanto na parte boa quanto na parte má, né? A gente troca constantemente ideias e pensamentos no plano invisível, tanto para o bem quanto para o mal. Então, assim, vigiar-se muito, orar muito, né, como uma ferramenta de se manter, né, de ter forças, adquirir forças para poder resistir, e sempre insistir na renovação íntima, que é o que nos vai impulsionar para frente. E quando ele fala que há muitos irmãos que se iniciam no espiritismo, mas pensando mais assim em adquirir vantagens, né? Para si, mesmo que sejam vantagens que não sejam materiais, vantagens espirituais, porque querem ficar bem, querem estar em paz, querem. Me fez lembrar aquelas pessoas que só vão à casa espírita para tomar o passe, né? Eles só vão lá, tomam o passe e não querem saber de mais nada. Saem bem do passe toda vez, porque o passe é algo muito poderoso e a misericórdia divina está sempre presente, mas depois que eles saem dali se sentindo bem, exatamente como esses irmãos saíram da reunião, né, iluminados, todo cheio de energia, de força, tal, ao primeiro encontro com as entidades que estão ligadas a eles intimamente, tudo se desfaz, fica opaca, a luz e tal. Por quê? Por conta da reforma íntima que não está sendo promovida, né? Então, eu acho que a chave é mesmo essa renovação íntima da gente. Não tem outro caminho, é esse o caminho. E é isso. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, fique à vontade. Alguém mais gostaria de comentar sobre o que leva desse capítulo? Realmente, também, para mim, também ficou bastante o que você falou, Alex, e no começo, quando ele fala, né, da, da força do pensamento, da força da oração, quando ele está descrevendo o ambiente, né, que ele fala que é a diferença do ambiente, né, dentro do centro ali, e depois quando eles saem na rua, daquela psicosfera toda, onde todo mundo passa e deixa mal pensamentos, e ele descreve até aquelas bactérias, aquela nuvem de bactérias, né? Então, é muito interessante essa descrição que ele coloca e da importância de nós trabalharmos com o nosso pensamento, né? Trabalhar para termos pensamentos mais edificantes durante o dia, durante o nosso dia a dia, né? Estar sempre em prece, mesmo que essa prece, a prece não precisa ser, eu vou fechar o olho aqui, vou me concentrar e vou falar com Deus. Não é só isso, a ação também é uma prece, a ação no bem, o pensamento edificante, trabalhar, acordar sendo grato, isso tudo acaba sendo uma prece, né? Então, eu achei bastante interessante quando ele fala da psicosfera, do poder do pensamento,
né? E depois, como você falou também, Alex, quando ele fala dá esse exemplo no centro, né? Das pessoas saindo no centro, como elas se sentiram bem lá dentro, e assim que saíam, os desencarnados estavam à espera deles, né, do lado de fora. E por nós não mudarmos realmente a nossa sintonia, os nossos acompanhantes, né? Tem aquele ditado, diz-me com quem andas que direis quem és, né? Quase que diga com quem andas que te direi o que pensas, ou aonde vibra, né? Então, por nós não mudarmos essa sintonia, não adianta nós estarmos todo dia no centro, recebemos passe todo dia, mas enquanto não houver essa modificação interna, as nossas companhias não mudam, as nossas sintonias não mudam, e a gente também não evolui, não vem aqui fazer o que veio fazer, né? Então, realmente, como você falou, o Espiritismo está sempre batendo nessa tecla, né? A reforma íntima, a necessidade de nós nos conhecermos e indo aos poucos, com vontade, mudando. Também achei interessante, lembrei agora quando eu falei com vontade, que ele fala aqui, né, que ele começa aqui falando da empolgação nos commitments, né, que a gente acaba se comprometendo, e a empolgação eu acho que é muito importante, mas ela não pode ficar por aí, porque a empolgação é uma coisa que acaba rápido, né, e eu acho ela importante porque ela é a alavanca de começo, né, ela é o que ajuda a começar alguma coisa, mas é importante que seja aquela vontade permanente, como ele coloca no livro, né, para que a gente comece, se comprometa e continue, né, porque quando aquela empolgação acabar, vem o desânimo, vem os problemas da vida que todo mundo tem, vem a correria da vida que todo mundo tem, né, vem tribulações, vem esse sofrimento pelo meio do caminho, mas é aquela vontade permanente de continuar no compromisso, né, que se colocou. Então, eu também gostei muito dessa parte, quando ele falou. E é isso que eu consigo lembrar agora. Alguém quer mais comentar? Só mais uma colocação. Me comoveu muito a ajuda, o auxílio, né, que os benfeitores tentam nos dar o tempo todo, o tempo todo. Então, assim, se a gente conseguir, né, a gente fizer um esforço e conseguir estar sempre aberto, sintonizados, a ajuda está vindo. É que ele mesmo diz, nunca faltaram aos três auxílio, né, e tentativas, né, de ajudá-los. Porém, a tentativa, a ajuda que vem de fora dos benfeitores, ela se limita até a chegar à vontade deles, o íntimo deles. Por isso que o benfeitor falou, nós já tentamos várias vezes ajudar, mas por causa da emanação de pensamentos, da ligação íntima que eles têm com esse tipo de entidade, a gente não consegue. Então, você vê aí, mais uma vez, que nem com tanta ajuda vindo do alto, de fora, dos benfeitores, se a gente não se ajudar, né? Acho que tem aquela frase, ajuda-te que o céu te ajudarás, né? Nunca aquela frase fez tanto sentido. Uma outra coisa que me veio na cabeça também foi a hora que a filha dela, né, a irmã dele, através da intuição, dá aquele conselho tão válido e tão elevado, e eles não tomam por uma coisa séria pela falta de experiência material, né, dela. Então, para mim, me ficou assim, o quão importante é que nós nos lembremos que a idade do nosso corpo não é a idade da nossa alma, do nosso espírito, não é? E o quão importante é que nós aprendamos também a
a essa flexibilidade. E o que eu quero dizer com isso? Que a gente não pense que porque a gente já passou por determinadas situações nessa reencarnação, ou porque a gente já tem uma certa idade, ou porque a gente já sofreu, ou tem alguma condição que está sofrendo, passando por essa reencarnação, que outra pessoa que talvez esteja no nosso lado, que seja mais nova, ou que não tenha passado pelo que nós passamos, que eles não possam nos trazer ajuda, né? Através de palavras como ela fez, não é? Consolo, seja o que for. E porque às vezes a gente passa, mas você não sofreu nem metade do que eu sofri. Ou você não está nos meus sapatos. Ou você é muito nova para saber do que você está falando. Então, é preciso que nós sejamos bastante flexíveis para perceber que eu posso ter 40 anos, minha filha 10, mas quantos anos ela tem? Quão velho é o espírito dela, não é? E eu posso até ser mais nova que ela. O que ela passou em outras reencarnações? Qual é a herança que ela traz para ela conseguir estar me falando o que ela fala, não é? Nesse caso, essa moça, pronto, ele falou que ela ainda estava, né, muito conectada ao plano espiritual, era fácil, porque ela ainda estava muito pura, vamos dizer assim, não é? Mas a gente não sabe qual é a herança que ela traz também. Qual é a evolução daquele espírito em comparação com a evolução da mãe e do irmão, não é? Então, é tão importante que a gente possa estar abertos para quem for que chegar com a ajuda, sem pensar que, ele não passou pelo que eu estou passando, não sabe o que está falando, porque existe empatia, não é? Existe as memórias de outras vidas que estão no inconsciente, que às vezes nem é consciente, que a gente consegue dar aquela palavra amiga, né, para o outro. Então, Sem falar sem falar que a gente também tem preconceito, né, às vezes, contra o jovem, né? Ela estava ali recebendo a inspiração divina do mentor, né? E a mãe e o pai e o irmão nem, né? Então, às vezes a pessoa está sendo usada, né? O jovem, a criança, o adolescente está sendo ali usado por um mentor para te falar aquilo, e você, por preconceito, por ele ser apenas um adolescente, um jovem, não dá ouvidos, né? É verdade. Bom, gente, faltam só 4 minutinhos. Tati, Paula, Hélia, Ariane, tudo bem? Tudo bem. Eu não falo nada porque eu concordei com tudo que a Alex falou. Então não tenho nada mais a acrescentar. É isso aí, eu gostei muito desse capítulo também. Ótimo. Realmente. Muito, muito bom. Sim, eu também estive atenta. Acho que foi basicamente isso. Tá bom. Foi o quê? É mais uma vez afirmando, né, o que a gente sempre a mensagem que eles sempre querem passar, né? Orai, vigiai. Mais uma vez, né? E o quanto foi alguma coisa que me associou essa questão que a Anaídes abordou de uma pessoa, ou a Alex, aliás, as duas, para que não haja preconceitos em relação a idades, e porque nós podemos receber mensagens no momento vindas até de um animal, quer dizer, de um. Bravo, Hélia. Tudo nos. Quando nós estamos abertos e estamos a precisar e acontece, não é? Às vezes precisamos e não acontece. A precisar de uma mensagem ou de uma inspiração pode acontecer vem de toda a parte, pode vir de toda a parte. Aquela técnica budista que se diz, isto é um clichê, mas é verdade, viver o aqui e agora, tentando criar a mente limpa do passado e de projeções para o futuro, é um dos maiores ensinamentos que Deus nos pode permitir, porque recebemos, seja de crianças, de velhos, de situações, estamos constantemente a receber mensagens edificantes, se assim estivermos abertos para isso, não é?
O Haroldo Dutra fala também uma coisa interessante, ele fala assim, que Deus fala às criaturas através das criaturas, né? Então, nós somos usados constantemente para falar uns aos outros, né? Claro. E de situações, Alex, não é só das criaturas, são mesmo de situações. Às vezes, olha, por exemplo, eu hoje estava do quarto tão grande, costas. E Vai te cortar, Elia, não está dando para entender. Ok, não faz mal. Não faz mal. Você está ouvindo, Elia? Estou ouvindo. Desculpa, não está dando para ouvir. Não sei se é. Não faz mal. Eu acho que a internet. Mas está tudo bem, está tudo bem. Tá bem. Só estava a dar o exemplo de como muitas vezes recebemos inspiração, não é? Assim, em situações, em pequenas situações. Nós, quando estamos abertos, tudo nos pode transmitir tudo. Quando estamos fechados, nada nos transmite nada, não é? Um bocado isso. É verdade. Obrigada, então, gente. Vamos encerrar, então? Temos um minutinho. Quem gostaria de fazer a prece para a gente encerrar o nosso estudo de hoje? E na semana que vem a gente continua o capítulo 6, que é sobre a oração. Então, eu vou fazer a prece, então. Não precisam brigar, né? Muitos voluntários, fica difícil escolher, então eu faço. Tá? Podemos ler peças. Obrigada, Thaís. Então, quem quiser fechar os olhos, vamos elevando os nossos pensamentos, calmos e envolvidos que nos encontramos, agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui nessa plataforma, aprendendo com o nosso querido André Luiz, querido Chico, que nos deixou todas essas obras, que nos auxilia tanto a entendermos um pouquinho mais da nossa casa permanente, o plano espiritual, da onde viemos, para onde vamos, do porquê que aqui estamos, que nos traz tantas reflexões sobre nós mesmos, sobre as nossas ações, sobre os nossos hábitos, sobre os caminhos que escolhemos andar e que possamos, cada um de nós, aqui presentes neste estudo, que estarão ouvindo depois, que possamos, cada um de nós, trazer estes exemplos, estes aprendizados para nós mesmos, refletindo, nos conhecendo um pouco mais, nos esforçando para que cada dia possamos ir mudando, ir reformando aquilo que é preciso mudar, ir melhorando, ir ampliando as nossas virtudes e abafando cada vez mais os nossos vícios e as nossas tendências carnais. Agradecendo a Jesus, nosso mestre, querido irmão, por todo o teu amor, toda a tua paciência, todo o teu carinho, por cada um de nós. Agradecendo aos nossos mentores, pela sua paciência, pela sua companhia, pelo teu amor, pela tua amizade. Agradecendo aos espíritos desencarnados, que também nos acompanham, que nos servem tanto como professores, nos ensinando a perdoar, nos ensinando a ter paciência, nos empurrando para sermos melhores e também aprendendo conosco.
Agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos aqui na carne, aprendendo e crescendo juntos, como uma grande família espiritual, e que possamos manter em nossos corações essa vontade permanente, esse compromisso, que é para nós mesmos, para a nossa evolução intelectual e para a nossa evolução, acima de tudo, moral. Obrigada, Senhor. Obrigada, ó Pai. Obrigada aos amigos espirituais. E que possamos, daqui uma semana, nos encontrarmos novamente para aprender um pouco mais, para conversarmos entre nós, trocarmos ideias. E que durante essa semana possamos estar mais vigilantes, mais atentos, que possamos, através de nossos atos e pensamentos, estarmos em prece, melhorando a psicosfera por onde passamos, melhorando a psicosfera do nosso lar, do nosso trabalho, com mais paciência e com mais amor. E assim, peça permissão aos benfeitores deste trabalho para encerrarmos esse estudo dessa noite, cheia de gratidão em nossos corações. Que assim seja, Senhor. Amém. Obrigada, Thaís. Vou terminar aqui o recording. Meninas maravilhosas, todas as